Olá, boa tarde, amados irmãos e irmãs, Dildon na escuta. Peçamos a licença ao Espírito Santo para que a gente possa fazer um bom encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nosso tema de hoje é flexibilização com cuidado e justiça. Na verdade, é uma continuidade do tema da semana passada, sobre outro aspecto, que é o aspecto da justiça. Na semana passada, nós conversávamos sobre o tema Quem ama, cuida, sobre a flexibilização na perspectiva das celebrações litúrgicas e considerando o comportamento da pandemia. E hoje nós vamos conversar sobre a importância dos decretos das autoridades sanitárias e governamentais para a realização das celebrações religiosas de forma presencial em tempos de pandemia. Por isso, nós convidamos o doutor Alexandre Vasconcelos, que é advogado, e ele solicitamente atendeu a nosso convite e está aqui. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde a todos, boa tarde, Dom Juarez. É um prazer estar com o senhor e com todos, e queria agradecer a oportunidade de participar da live e poder conversar com os demais irmãos. Muito bem, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, é uma satisfação o senhor estar aqui conosco. Nós vamos trabalhar aqui durante mais ou menos 40 minutos. Eu vou inicialmente fazer uma breve fala, tratando mais dos aspectos da igreja na sua relação com o Estado, e depois a gente vai pedir ao senhor que faça a gentileza de fazer as considerações sobre este tema. Repetindo, é a flexibilização com cuidado e justiça. É o aspecto jurídico dessa questão da flexibilização, da presença do Estado. Nós temos dito várias vezes que a flexibilização ela seguirá 3 fatores, ou seja, depende de 3 fatores. Vou repetir aqui o que eu tenho dito algumas vezes. Primeiro é o comportamento da pandemia, se há ou não número grande ou pequeno de infecção. O segundo é aquele das orientações das autoridades sanitárias e governamentais. O terceiro aspecto ou fator é o discernimento ou alinhamento feito na Diocese de Parnaíba, no nosso caso aqui, e de nossa Diocese com as outras dioceses do nosso Regional Nordeste 4, do Piauí. Hoje mesmo nos encontramos e avaliamos e fizemos encaminhamentos com relação à flexibilização. Aí vem um questionamento sobre o tema. O questionamento é o seguinte: a igreja ou as igrejas precisam da autorização do Estado para celebrar com a presença das pessoas? E eu queria dizer assim, inicialmente: não precisa e precisa. Me explico. Calma, não fiquem confusos, não. Eu vou me explicar. Então, não precisa porque nós temos o direito de praticar a nossa religião. O exercício do direito de expressar a celebração publicamente, de celebrar publicamente a própria crença, ele é um direito natural e universal. Não é a concessão de um Estado, não é a concessão da autoridade, qualquer que seja ela. Isso já diz na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, fala sobre essa liberdade de manifestar, cada um, a sua religião ou a sua crença individual ou coletivamente.
Segundo, nós estamos em um Estado laico, e o Estado laico não proclama uma religião de Estado, como era antes da proclamação da República, mas ele garante o direito aos cidadãos de professarem a sua fé. Ele garante esse direito aos cidadãos de professarem a sua fé. E a nossa Constituição Cidadã, no seu artigo 5º, parágrafo 6º, assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Além do mais, nós temos o Acordo Brasil-Santa Sé, que ele vai estabelecer essa autonomia entre o Estado e entre a Igreja. Então, ele reconhece que o Estado e a Igreja são, cada um em sua própria ordem, autônomos e interdependentes, soberanos e cooperantes para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna. Então, essa autonomia que existe entre Estado e Igreja, cada um na sua competência. Pois bem, então, em tese, não precisa. Por que, então, precisa? Este é o ponto-chave do esclarecimento, né, do ponto de vista jurídico. E aqui nós podemos considerar o seguinte: não é esse um tempo normal, é um tempo atípico. Em uma situação de pandemia como esta em que nós estamos vivendo, aí o Estado pode restringir, né, as autoridades sanitárias e governamentais competentes, pode ser que restringam temporariamente às pessoas particulares, ou então coletivamente, o exercício deste direito, em vista do bem comum. É assim que eu consigo ver esta relação nesse momento, em vista do bem comum. E por causa do risco social que tem. Nós sempre temos dito assim, nós temos uma responsabilidade social com a saúde das pessoas. E essa nossa responsabilidade não brota não somente de uma pandemia, mas ela brota primeiramente da nossa fé, e é um Deus que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E como a vida com saúde ela se encontra ameaçada no momento de pandemia, e por isso ela coloca em risco o bem comum, e por causa desse risco social para com a saúde, há uma restrição da parte do Estado relativa e proporcional à causa, né, enquanto essa causa dure. Portanto, nós estamos já em um tempo em que, seja pelo comportamento da pandemia, e, na verdade, esse é um ponto de apreensão, meus irmãos e minhas irmãs, saibam que nós temos apreensão com isso. Por quê? Porque nós dissemos, depende do comportamento da pandemia, depende das autorizações das autoridades sanitárias e governamentais como segundo aspecto. E essa semana é exatamente a semana em que nós temos um relativo comportamento bom da pandemia, porque em nosso estado se dizia assim que havia uma estabilidade da curva, depois houve uma descendência da curva, ou uma queda, e depois novamente voltou a uma certa estabilidade. E isso é o ponto de apreensão da nossa parte, né? Se a gente, de fato, está flexibilizando com segurança ou não. É apreensão, mas nós devemos assumir com coragem e com muita responsabilidade. Nesse sentido, é que eu queria dizer aos senhores, certamente os padres também estão conosco, porque eu disse, olha, nós vamos hoje explicar um pouquinho esse ponto, até porque nós está havendo um certo questionamento. Por que é que nós dependemos do decreto do Estado? Por que o Estado diz, a partir de hoje, se pode fazer celebração de forma presencial? Então, estava havendo um questionamento, e é exatamente por isso que a gente agora pede ao doutor Alexandre que ele converse conosco nesse sentido. Nós sabemos do seu interesse, da sua corresponsabilidade também conosco, da sua competência, e por isso, doutor Alexandre, a gente pede ao senhor que esclareça para nós esse sentido, sobre a importância dos decretos do Estado, a importância
do direito nesse momento, mesmo que haja essa autonomia entre as competências. Por favor, doutor Alexandre. Agradeço a todos que nos escutaram. Eu vou voltar agora no final para fazer a bênção final. Quem quiser fazer a sua pergunta, pode fazer ao doutor Alexandre, ele está aqui à disposição. Por favor, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Juarez, pela palavra. Inicialmente, eu proponho que nós façamos uma pequena introdução, fazendo um pequeno histórico sobre a Covid, né? Para que nós possamos entender por que as entidades governamentais, né, agem desta maneira, através de normas e regras, fixando e limitando direitos individuais, né? Então, todos lembram que a Covid-19 ela teve início no final do ano de 2019, inicialmente foi pela China, passou para alguns países asiáticos, foi para a América do Norte, né, foi para a Europa, chegou no Brasil e por toda a América do Sul, né? Inicialmente, a OMS entendia que a Covid se restringiria à China. Quando ela ultrapassou os limites da China, chegando a outros países, a OMS, então, gradativamente a classificou como uma emergência de saúde pública de importância internacional. E em 11 de março de 2020, com a evolução da Covid por muitos países, a OMS, então, a reclassificou como pandemia. E qual é a diferença? É de que, como pandemia, ela tem uma gravidade maior, ou seja, uma doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como, por exemplo, um continente ou mesmo todo o planeta Terra, que é o que se apresenta a Covid, né? Essa evolução da OMS em relação à Covid, ela também refletiu nas normas jurídicas dos países, pois inicialmente em cada país onde a Covid era identificada, entendia de que ela poderia ser combatida em nível local, naquela cidade, naquela província, né, naquele estado. Entretanto, com os dias, com o aumento do número de casos, se percebeu que não, que na verdade era uma situação de saúde, um agravo à saúde, de contexto nacional e internacional. E a cada entendimento sobre a Covid, as normas jurídicas foram implementadas, né? No Brasil, a primeira norma jurídica que nós possamos compreendê-la assim foi a portaria 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020. Né? Foi o primeiro ato jurídico do Ministério da Saúde que declarou no Brasil uma emergência em saúde pública de importância nacional em razão da Covid. No mesmo dia, foi publicada uma lei federal, a 13.979, onde o governo federal adotou e dispôs das primeiras medidas no enfrentamento da Covid. Até então, se entendia que seria um agravo à saúde que não atingisse tantos locais, tantas regiões como se divulgava, né? Entretanto, com os dias passando, se mostrou que a Covid ela tinha uma capacidade de penetração em todos os locais no Brasil, né? Assim como nos demais países do mundo. Tanto é que o Senado Federal, através do Decreto Legislativo número 6, ele reconheceu o estado de calamidade pública. Então, esse reconhecimento do estado de calamidade pública, ele é um marco, né? Ele demonstra que a situação ela é de tal natureza grave que não são necessárias apenas implementações de ordem de saúde, mas sim determinações legais de outras áreas, né? Então, o governo federal, o governo estadual e o municipal, através desse reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Senado, essas entidades passaram a ter poderes de determinar regras de conduta, principalmente em áreas como social, econômica, financeira e administrativa. Por exemplo, nas áreas sociais, regramento de controle de movimentação e reunião de pessoas, né?
Na área econômica, regras de funcionamento de empresas e instituições, concessões de auxílio à população, normas de trabalho, fixação de normas de trabalho, seja diminuindo, seja ampliando as relações. Área financeira, passou a ter poderes de transferir um número maior de recursos para os estados e o município, né? E a permitir gastos com infraestrutura de saúde de uma maneira mais breve, né? Mais simplificada. Aquisição de medicamentos, aquisição de materiais, equipamentos. Na parte administrativa, um marco, né? Que foi a simplificação da aquisição de materiais e equipamentos, chegando inclusive o poder público a pagá-los antecipadamente em cifras que ultrapassam os milhões, mesmo sem receber o equipamento. Então, todo esse contexto da Covid, como o Dom Juarez colocou, excepcional, né, exigiu que o poder público também agisse de maneira excepcional. No Piauí, guardadas as proporções, isso também ocorreu, né? A partir do decreto 18884/2020, em 16 de março de 2020, então bem próximo da calamidade pública decretada em nível federal, o governo do estado do Piauí tomou a primeira medida, que foi de restringir o funcionamento de algumas atividades econômicas. E a esse decreto de março de 2020 se seguiram outros, né? Restringindo ainda mais o funcionamento de atividades econômicas e sociais, restringindo finais de semana, a movimentação das pessoas de uma cidade para outra, fazendo com que o transporte público não circulasse de uma cidade para outra, limitando ao necessário o funcionamento das atividades econômicas e sociais, né? Inclusive, o estado do Piauí também decretou a calamidade pública em nível estadual, permitindo que o governo estadual também, assim como o federal, adotassem medidas excepcionais naquelas áreas que a gente já abordou, né? Essas regras do governo estadual, que restringem o funcionamento de empresas, limitam o trânsito de pessoas e o funcionamento de algumas atividades essenciais, elas foram seguidas pela grande maioria dos municípios do Piauí, dos 224 municípios, né? O que demonstra que há um afinamento, né? Na verdade, o que está sendo aplicado pelos órgãos públicos no Brasil, no estado do Piauí, reflete aquilo que já foi implementado em países nos quais a Covid chegou antes, né? Então, seguindo a experiência e os relatos técnicos e científicos desses países, é que o governo brasileiro e os governos estaduais e municipais têm adotado essas medidas, né? A partir do decreto estadual 19040, de junho, e o decreto estadual 19085, de julho, o governo do estado do Piauí, e nisso foi acompanhado por alguns municípios, ele começa a dar sinais de uma retomada das atividades econômicas e sociais. Uma retomada que ele chama de pacto, e que, na verdade, ele estabelece um escalonamento. Ou seja, ele diz, olha, nós vamos estabelecer um calendário, mas para isso é necessário seguir protocolos, passos, né? Novo regramento. Nós vamos ter que voltar aos poucos. E basicamente dizendo, olha, nós vamos precisar que todos respeitem o uso de máscaras, as atividades que envolvem higiene, lavagem das mãos, o asseio. Precisamos limitar o número de pessoas em ambientes, precisamos que os ambientes sejam ventilados, precisamos controlar a temperatura de quem entra nesses ambientes e precisamos que aquelas pessoas que eventualmente não se sintam bem, elas não compareçam a esses locais de atividades econômicas ou sociais, que elas permaneçam em casa, né? Protegendo-se a si e aos demais. Dentre essas atividades econômicas e sociais, a Igreja Católica e as demais religiões, elas ganharam destaque. Inicialmente,
elas foram enquadradas e classificadas como atividades essenciais e que poderiam funcionar durante a pandemia. Entretanto, começaram a serem ajuizadas ao longo do Brasil ações em que questionavam o funcionamento dos templos, né, das igrejas, e questionavam pelo seguinte aspecto: não era um aspecto religioso, era um aspecto de aglomeração, né? Por entender que nesses espaços, as igrejas, as capelas, poderia haver uma aglomeração tal que facilitasse de alguma maneira a disseminação, né? Então, a partir desses questionamentos judiciais, alguns órgãos e alguns estados voltaram atrás e reclassificaram as igrejas como e as instituições religiosas como não mais essenciais. E aí começou-se uma nova batalha, né? Em que aquelas pessoas que se sentiram tolhidas no seu direito de religião começaram também a questionar essas ações, alegando: olha, meu direito de professar a minha crença, de seguir a minha religião é constitucional, está no artigo 5º, inciso 6º, e ele é inviolável. Por essa razão, eu tenho o direito de ter a minha religião e de ir até o meu lugar de culto. Entretanto, embora seja constitucional o direito e prevalece, como de fato ainda prevalece, o entendimento judiciário ele foi um entendimento pela coletividade, como assim destacou Dom Juarez. O judiciário tem entendido de uma maneira majoritária de que o direito que deve prevalecer neste momento é um direito da coletividade, o direito do bem-estar do comum, do bem-estar social. Então, o direito à saúde, o direito à manutenção da vida, o direito a que não seja disseminada um vírus, né? E o judiciário até destaca em suas decisões: não se está tolhendo o direito ao culto, não se está tolhendo o direito à religião. As pessoas têm e ainda permanecem constitucionalmente com o direito de ter a sua religião, de fazer suas orações, de manifestar a sua fé. Mas no tocante a participar de celebrações e cultos, elas poderão fazê-lo pelos recursos audiovisuais existentes, né? Então, com essas decisões reiteradas, este tema ele foi, vamos dizer assim, superado no aspecto judicial. Então, hoje prevalece que as pessoas podem manifestar o seu culto, mas no tocante a celebrações precisam fazer uso dos recursos audiovisuais, né? E, na verdade, se nós formos analisar, né, essas regras estaduais, federais e municipais, elas, na verdade, quando estabelecem protocolos, quando estabelecem uma forma de agir ou, de certa forma, restringindo um direito, o objetivo é de dar segurança a todos nós, né? De garantir que quando você vai a uma igreja, a uma capela, você pode ir como antes, né? Você pode ir de uma maneira tranquila, pode estar ali no seu momento de reflexão, no momento de se energizar pela positividade de todos, né? De buscar ali encontrar-se com Deus, né? Para que todas as pessoas possam fazê-lo de uma maneira tranquila, né? E para a entidade religiosa, isso também é de uma maneira positiva, porque a entidade religiosa tem um grande número de pessoas, ela não, se ela seguir o protocolo, ela não poderá ser posteriormente apontada como um núcleo de disseminação de um potencial vírus como a Covid, né? Então, veja que sobre este aspecto, nós podemos ter dois olhares, né? O que para um pode ser tolher um direito, para nós pode ser um momento de que possamos enfrentar de uma maneira plena, cautelosa, para que a retomada ocorra de uma maneira segura, né? E, além disso, eu até peço uma seguinte reflexão.
Na verdade, esse momento excepcional e especial que a gente está vivendo, pode ser uma oportunidade para que todos nós possamos exercitar uma qualidade, um atributo que muitos se queixavam, que a população estava se esquecendo, que é a compreensão com o próximo, a cooperação, a união, pois os fatos, os números e os índices mostram que o enfrentamento à Covid ele exige a participação e a união de todos, e que os decretos governamentais, embora eles sejam entendidos como um remédio amargo, eles são necessários para o enfrentamento da pandemia da Covid. Ou seja, o cuidar de si, em termos de Covid, ele significa cuidar não só de nossa família, mas sim de todos que estão ao nosso redor, ou por onde estamos. Ou seja, quando eu cuido de mim, também estou cuidando do próximo. Então, esse é o momento da gente compreender o cumprimento dessas regras, de entender a flexibilização como uma cooperação e não como uma obrigação por si só. Eu acredito que se entendermos assim, nós vamos conseguir ajudar a si, a nossa família e ao próximo, né? Que é um dos objetivos do cristão, né? De amar o próximo, de ajudar o próximo, né? de servir, né? Que eu acho que a base do cristão é essa, né? Na minha opinião, né? Então, seria, inicialmente, essas palavras que eu queria apresentar e sugerir o diálogo entre todos que estão ouvindo a live, né? Essa flexibilização, ela pode parecer, no primeiro momento, ruim, mas, na verdade, é um passo que todos nós, juntos, precisamos seguir para proteger a si como cidadão e as próprias instituições religiosas. Muito bem, doutor Alexandre. Tendo essa primeira parte da explanação, né? Não foi previsto assim um debate, não, mas eu pediria assim mais mais somente um esclarecimento nesse sentido. Já que, então, há esse direito de o Estado restringir em vista do bem comum, né, em vista do cuidado, também há uma possibilidade de o Estado punir quem infringir as orientações, por exemplo, no caso aqui, concretamente, a flexibilização. Há essa possibilidade, essa prerrogativa do Estado de fazer isso se, porventura, houver uma infração. Na verdade, o atributo do Estado de fixar uma pena, né, ou uma sanção, quando não é cumprida uma norma jurídica, isso é intrínseco ao Estado, né? Então, até mesmo aqui no estado do Piauí, nós temos um exemplo. A Prefeitura de Teresina, nos últimos dias, ela alterou um decreto em que ela fixa penas, né, penalidades para determinados descumprimentos. Então, o poder público, com vistas a atingir esse objetivo de proteger a coletividade, ele pode não só estabelecer regras, como penalidades pelo descumprimento desta regra, né? Tudo atento a privilegiar a coletividade, né? Existe até um princípio de direito que diz o seguinte: o meu direito ele termina onde começa o direito do próximo, do alheio, né? E nesse caso, essa interpretação ela pode ser extensiva também ao caso da coletividade. O direito individual ele vai até o momento em que não confronta um direito coletivo, né? Porque o direito coletivo ele atinge uma população como um todo, né? Como é o caso aí da disseminação da Covid, né? Não se tem estudos ainda técnicos de maneira plena que digam até que ponto essa disseminação ocorre, como identificar quem tem ou não tem o vírus, né? Isso tudo é muito novo. Então, por esse sentido é que as entidades governamentais estão agindo nesse primeiro momento, fazendo esse regramento, né? Então, a gente pode ver essas duas abordagens. A gente fez primeiro uma abordagem com relação ao sentido do cuidado com a vida por causa da fé, e foi esse o
nossa primeira reflexão do encontro passado, e agora também fizemos um pouco desse encaminhamento. E é por causa da fé em Cristo Jesus, é por causa do cuidado com a vida, que é uma expressão viva da nossa fé, que a gente deve. É nesse sentido que a gente não entende alguns cristãos que, inclusive, levantaram muitas críticas com relação aos padres, com relação aos bispos, à igreja, porque estavam tirando o direito deles, como se não tivesse a capacidade de compreender que, mesmo anterior a essa questão do direito, né, que nos obrigava, inclusive, a fazer de acordo com o que deveríamos fazer para não prejudicar a vida dos outros, havia antes essa motivação de fé. Alguns se comportam, às vezes, como se não tivessem a compreensão ou então uma visão muito míope, ou então unilateral. É nesse sentido que, às vezes, a fé ela não pode se tornar uma atitude fanática ou que desrespeita, inclusive, a vida, como faziam os fariseus. Isso é uma hipocrisia e um farisaísmo, considerar a coisa somente do ponto de vista do meu direito, sem considerar o direito do outro, e sem considerar o que é importante para a fé. Quantas vezes nosso Senhor Jesus chamou a atenção dos fariseus, porque eram muito apegados à lei, mas somente a um aspecto da lei que matava o espírito da lei, que era o amor, e o amor ao próximo. Então, muitas vezes, se entra por esse viés de questionamento, e alguns fazem isso, só por conta do meu direito de praticar a minha religião, sem considerar o direito do outro, que deve ser amado, protegido e cuidado por mim, eu termino sendo muito farisaico nesse sentido. Uma outra coisa também, meus irmãos. Sim, desculpe, o senhor quer falar? Não, com certeza, concordando com o senhor, concordo. Então, nesse sentido, não foi nem sequer proibido de maneira nenhuma ninguém de celebrar, foi proibido de aglomeração. Por isso, a igreja nunca deixou de celebrar e de convocar os cristãos para celebrarem. Se era, digamos assim, proibido se reunir, proporcionando aglomeração, não era proibido de se unir em torno da oração, como também continua ainda com algumas restrições, ninguém é proibido de praticar a fé. Agora, a maneira, a forma como se pratica, para evitar a aglomeração. E uma outra coisa, um outro aspecto que eu queria considerar, era assim, é que há também as exceções, mesmo nesse momento, aquilo que a gente sempre disse. O primeiro critério é o comportamento da pandemia, o segundo é as leis, são as leis estatais das autoridades nesse sentido. Não significa dizer que por causa de uma lei a gente já possa, agora tem que abrir todas as igrejas e celebrar da mesma forma. Eu sempre observei isso, eu digo, mesmo que tenha uma lei, mas se porventura numa paróquia e várias paróquias houver ainda um nível elevado de contaminação, não é por causa da lei que nós vamos agora flexibilizar ou abrir as igrejas. Não, inclusive na nossa diocese há exceções. No caso aqui, tem o caso de Esperantina, lá havia, da parte das autoridades eclesiásticas, o padre e também o prefeito, né, e outras autoridades, o medo do risco ainda porque estavam uma ascendência grande do nível de contaminação. Então, por isso, lá nós conversamos, né, conversei com o padre, eu digo, você veja com as autoridades de lá, e você faz o discernimento, que é interessante fazer o discernimento. E é interessante também haver o bom senso, né? Então, no caso lá, foi, inclusive, adiado a flexibilização naquela paróquia. Como pode acontecer em uma outra se não tiver a segurança? Então, mesmo tendo um decreto do Estado com um protocolo, mesmo tendo as nossas orientações que estabelecem critérios, mesmo assim, nós precisamos ainda ter esta atenção com o comportamento da pandemia, o discernimento e o bom senso, né? Essa abertura existe, né, da nossa parte, como da parte também dos padres, eles estão muito abertos nesse sentido, né? Eu acho que são esses os aspectos. Os próprios municípios, de acordo com o índice epidemiológico, eles podem adotar um regramento da retomada diferente do que o decreto estadual estabelece, né? E como o senhor bem colocou, a participação dos fiéis nessa retomada também é importantíssima, porque lá nos protocolos existe toda aquela questão de uso permanente da máscara dentro da igreja, de fazer o asseio com álcool na entrada,
de sair por uma outra porta, né? De respeitar a distância entre as pessoas. Então, é esse comportamento que vai garantir de que, pouco a pouco, o índice que hoje é de 30% de ocupação das igrejas, ele possa ser ampliado, né? Para que nós possamos ter a segurança de que os índices epidemiológicos, eles diminuam, né? Com a retomada das atividades. Muito bem, doutor Alexandre, agradecemos pela sua participação, né, e esses esclarecimentos que foram de grande utilidade. Nós temos aqui uma participação de um grande grupo de pessoas que estão nos saudando, nos cumprimentando. A gente queria... Doutor Alexandre, o senhor quer permanecer até o final? Nós vamos só demorar mais alguns minutinhos, o senhor fique à vontade, né? Se deseja permanecer, Eu posso permanecer com o senhor até o final. Ótimo, ótimo. Então, está bom. Vou só fazer uma saudação aqui aos nossos interlocutores, os internautas que estão aqui nos saudando, né? A comunidade Deus Proverá está nos saudando, a minha, o doutor Alexandre, também a Alessandra. Ela disse que bênção é este bom esclarecimento, né? Boa tarde, Regina Lúcia, Deus abençoe, muita paz e saúde. Boa tarde, Francisca Barros, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Flávio e Juliana, muita paz e saúde a vocês, coordenadores da Pastoral Familiar. Bruno Fraga, boa tarde, obrigado, que Deus abençoe. Rosângela Moura, boa tarde, que Deus abençoe. A Lia está assistindo em sintonia conosco. Obrigado, Lia. Margarida, Elizabeth, Maria Razão Farias, muito obrigado, Maria, que Deus abençoe. Noemi, que Deus abençoe, Noemi. Rosário Cunha, Edileuza, que Deus abençoe a todos aí da sua família. Carlos Júnior, muito obrigado, Carlos. Luísa Vasconcelos, Raimunda Betinha, boa tarde, que Deus abençoe. Ariedson, boa tarde, Ariedson. Estamos aqui preparando também um protocolo, Ariedson, para vocês, meu irmão. Vocês e o pessoal do Seminário Maior também estamos nessa mesma lida, organizando as casas de formação. Hoje já conversávamos sobre isso, os critérios de retomada, né, para as casas de formação também, que deve acontecer de forma gradual e com muito cuidado, para que todos possam se sair bem desta situação. Orquiza, obrigado, Orquiza. Margarida, obrigado a todos. Vera, obrigado, Vera, pela participação, que Deus abençoe. Muito bem, Margarida, Deus abençoe. Olá, Muniz, Deus abençoe, Muniz, muita paz e saúde, nosso artista. Deus abençoe. Bem, Rosário, obrigado, que Deus abençoe, muita paz e saúde. Bom, Edileuza Bezerra, que Deus abençoe, Edileuza. Margarida, obrigado, que Deus abençoe. Paz e saúde a todos. Frei Sérgio, muito obrigado, Frei Sérgio. Obrigado, está saudando a todos nós, viu, doutor Alexandre? Frei Sérgio está mandando um abraço, gostou muito da sua colocação. Frei Sérgio. Muito bem, Margarida, disse que a gente está com 130 dias em casa. Eita, Margarida, em casa, viu? Descobriu muitas coisas boas na casa, certamente embelezou a casa, né? Agora, a nossa cidade está com mais de 5 mil pessoas contaminadas, então requer ainda muito cuidado. E tantas outras pessoas que estão em sintonia conosco, e a gente agradece por esta participação. Desculpa, Isabel Costa, obrigado, né? Ela diz assim, não me senti excluída. Exatamente isso. Alguém perguntava assim, e quando a gente chegar na igreja, e a igreja já tiver aquela quantidade de pessoas, eu digo assim, pois então aí você volta para casa, ou então ela tem que levar um banquinho para sentar lá fora, porque não considere uma questão de que o padre está excluindo ninguém, ou a pessoa que diga assim, olha, calma, não vamos mais entrar. Não é a exclusão, é o cuidado, gente. A Regina Lúcia também está aqui nos cumprimentando e agradecendo pela explicação. Outros perguntavam assim, qual é a idade, então quais são os critérios? A idade normalmente é aquela de 60 anos, que é aconselhável ficar em casa. Esta é a nossa orientação. Claro que não, se ela chega ainda tem uma vaga, ela é corresponsável também pela sua saúde, pela saúde dos outros.
Ninguém não vai proibir uma pessoa de entrar de jeito nenhum, como ninguém vai ser proibido. A não ser que não caiba, mas ninguém aí não pode. Não é porque o padre queira proibir, não é porque já não tem mais vaga. Mesmo que tenha vaga, não terá, porque aí já vai superar, né, aquele nível e chegar à aglomeração. E aí já é não somente uma infração, como é colocar em risco a vida dos outros, nesse sentido. E depois também o aconselhamento. Eu não digo não pode ir à igreja quem tem comorbidade, ou seja, quem tem alguma situação de enfermidade que não possa ir. A gente, assim, é mais aconselhável ficar em casa. Assim como também até as crianças de 1 a 12 anos, é bom ficar em casa, né? As pessoas idosas, é bom ficar em casa, participar de casa. Se alguém, porventura, tiver uma vaga, tá bom, mas saiba que não é essa a orientação. Você é corresponsável por aquilo que você faz. Mas o importante também é a pessoa não se sentir excluída, mas ela está em comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja não é somente você receber a comunhão eucarística, receber ali a hóstia consagrada. A comunhão com a igreja é pela escuta da palavra, né? É pela própria fé, é pela o desejo de estar junto, é pelo serviço que a gente faz ao outro. Essa também é uma comunhão com a igreja. Alguém pergunta sobre a missa campal. Pode acontecer? Pode sim, pode acontecer a missa campal, observando os mesmos critérios de distanciamento, de higienização e etc. Pode acontecer a missa campal. Algumas comunidades, algumas paróquias, inclusive, vão celebrar, em algumas circunstâncias, as missas campais, com certeza. Muito bem. A gente vai concluir agora esse momento com uma oração, mais uma vez agradecendo ao doutor Alexandre, agradecendo a Selene, que nos ajudou e esteve conosco, a todos vocês, você, meu irmão, minha irmã caríssima, que participou de uma forma assim tão responsável, tão amável. Muito obrigado. Agradeço também ao Felipe, que estava nos assessorando. E vamos concluir com aquela oração em comunhão com o Santo Padre Papa Francisco, uma oração à Nossa Senhora. Um momentinho, deixa eu aparecer bem aqui na tela a oração que o bispo precisa de uma pesca. Viu? Já está aparecendo aqui a oração que nós vamos fazer. Você que está em casa, vai rezar comigo. Desculpe, você vai repetir, mas não porque você não sabe. Porque você não tem aí o texto, então você repita comigo, que eu quero também essa participação de você que está em sintonia, que está conectado conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz. Sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Quando nossa fé é chamada a amadurecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e vos dê a sua graça. Amém. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado e até quarta-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos. De bom.